Olá, amigos. Ontem eu gravei um vídeo falando sobre as psicografias que recebi do Centro Espírita Universal em forma de textos, versos e rimas. E psicografias essas de bom conteúdo, ensinamentos de espíritos superiores. E disse também que eu iria gravar outros vídeos ordenando melhor as psicografias, porque aquela eu retirei do meio de tantas. Eu não escolhi, eu retirei do meio de algumas e aquela que eu vi ontem eu passei para vocês dessa forma. Mas, depois, pensando melhor hoje, eu me lembrei que eu havia escrito um livro, esse livro que eu escrevi em 2006, e não me interessei em mandar para editora nenhuma. Ele está simplesmente parado esse tempo todo. Agora, eu vou relatar para vocês alguns trechos desse livro e talvez depois eu passe, dependendo da opinião de todos, é claro, eu vou passá-lo para uma editora para ver se há possibilidade de ser impresso. Bem, este livro, então, ele tem um nome provisório de Aprendizado em Textos, Versos e Rimas Psicografados. O seu início deu-se em 10 de julho de 2006. Eu faço um introito, eu faço um apanhado geral antes de começar o livro propriamente dito. Depois, aí eu passo as poesias, mas não poesias, as poesias não, os versos rimados, mas não de forma pura, só poesia. Eu busquei o aprendizado de cada uma delas e depois também busquei no Pentateuco, ou seja, nos 5 livros de Allan Kardec, onde havia alguma coisa relacionada à poesia, aos versos. E escrevi as poesias e os adendos contidos nos livros a que me referi, eram o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, as 5 obras de Allan Kardec. E dei as explicações acerca do conteúdo de cada uma. Mas hoje eu vou somente ler a introdução que eu fiz ao livro. Apenas uma parte da introdução, porque era um pouco longa e seria cansativo. E talvez até nem conseguisse publicar no Facebook ou no YouTube vídeos muito longos. Bem, então vamos lá. Aprendizado em textos, versos e rimas, psicografados. 10 de julho de 2006. Quando minha mãe teve aflorada sua mediunidade psicofônica inconsciente, por volta do ano de 1953, ou seja, quando eu contava cerca de 8 anos de idade, passamos a receber, meu pai, meus irmãos e eu, valiosíssimas orientações de espíritos protetores, familiares e alguns outros que por nós nutriam simpatia. Foram anos e anos de aconselhamentos preciosíssimos. As reuniões ocorriam no recesso do nosso lar. Por quê? Porque na época era muito comum esse procedimento, já que existiam pouquíssimos centros espíritas. Passados mais de 20 anos, todos esses anos com preciosíssimas orientações dos espíritos,
de luz, minha mãe resolveu seguir outra religião. Não se sabe por que motivo, talvez por obra de algum espírito obsessor. E com isso acabamos por nos afastar dos nobres ensinamentos. Todavia, eu, de minha parte, jamais me afastei totalmente do espiritismo, porque continuei a ler obras que diziam respeito ao assunto. Porém, não frequentava casas espíritas. Somente no final da década de 80, passei a fazer parte de um grupo de estudos voltado principalmente à mediunidade e ao Evangelho segundo o Espiritismo, no Centro Espírita Universal, a que me referi ontem, o CEL, da cidade de Jaboticabal. Aqui vai haver repetição de algumas coisas que eu disse ontem, porque ontem eu fiz só a título de experiência aquele vídeo. E hoje eu estou iniciando realmente o que eu quero que se torne definitivo. Após 2 anos de frequência, percebi que em mim se desenvolvia a mediunidade psicográfica intuitiva. E semimecânica também, segundo o nosso diretor dizia. No decorrer de 3 anos, recebi perto de 100 de mensagens, algumas poucas em forma de narrativa ou textos, e a grande maioria em forma de versos, com rimas. Os estudos desenvolviam-se na seguinte forma, agora é uma repetição. A primeira meia hora era dedicada ao aprendizado do Livro dos Médiuns, ou de O Evangelho segundo o Espiritismo. Terminado um, iniciava-se o estudo de outro alternadamente. E nos próximos 45 a 60 minutos desses estudos que fazíamos, nós passávamos à parte prática, quando as luzes eram apagadas, permanecendo acesa apenas tênue luz de cor azul. Face à inexperiência dos médiuns neófitos, exceção feita ao dirigente e à sua mulher, os demais eram todos iniciantes, eram comuns os excessos cometidos pelos espíritos necessitados ou obsessores que, por intermédio dos medianeiros, socavam a mesa, falavam com intensidade de voz bastante alta, além de, não raro, manifestarem-se 2 entidades ou 3 ao mesmo tempo. Evidentemente, o dirigente orientava a todos no sentido de que tais fatos não deviam ocorrer e não podiam. Mas era nesse ambiente, com a mesa tremulando pela ação dos medianeiros impulsionados pelos espíritos, que eu praticava a psicografia. Pelo nosso grupo passaram médios psicofônicos que acabaram por desenvolver excelente faculdade. Importante salientar que, alguns anos antes do recebimento das mensagens, resolvi escrever uma letra para a música. Foram meses e meses de tentativas frustradas, porquanto, quando acertava na rima, o tema ficava sem sentido e vice-versa. Na verdade, não consegui escrever sequer uma quadra com rima e sentido corretos. É óbvio que acabei por desistir de tal intento. Todavia, a mediunidade começou a manifestar-se ainda na minha infância. Diz minha mãe que, quando eu ainda mal pronunciava as primeiras palavras, apontava o indicador para um ponto determinado e dizia, com a forma de pronunciar própria da idade, homem, moça, nenê, e etc., demonstrando estar vendo, de fato, naquele local uma pessoa. E, evidentemente, minha mãe nada via, porque somente eu percebia. Mas o fato que chegou a interferir mesmo na minha vida, durante muito tempo, foi o seguinte. Minha avó materna costumava ir com frequência à minha casa, pois morava em bairro vizinho.
Nessas ocasiões, agradava-me muito e eu retribuía o carinho com muito amor. Eu amava realmente minha avó. Ela veio a desencarnar quando eu contava 5 anos de idade. Naquela ocasião, as crianças nessa faixa etária recebiam pouquíssimas informações, infinitamente menores se comparadas às de hoje, pois os estudos escolares iniciavam-se quando completados 7 anos de idade, nem um a mais nem um a menos. Não existiam as escolinhas em prés que hoje existem, televisão só nas capitais. Assim, eu sequer sabia o significado da palavra morte. No velório, realizado na própria casa em que ela, minha avó, residia, eu vi o caixão, o movimento das pessoas, minha mãe e outros parentes muito chorosos. Passava por debaixo da mesa onde estava o caixão, eu era muito pequeno. Porém, ignorava a que acreditar tudo aquilo. Eu ouvia as pessoas chorando, não sabia por que será que estão chorando. Eu não sabia, não tinha noção. Agora, um detalhe importante. Em nenhum momento minha mãe permitiu que eu visse o corpo de minha avó. Ela não me levantou absolutamente nenhuma vez, porque talvez ela não quisesse me traumatizar, porque eu amava muito minha avó e ela não permitiu que eu a visse. Bom, eu paro por aqui por hoje, mas eu quero deixar aqui um pequeno suspense. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a aparição de minha avó. Para mim, mais ou menos nessa idade, um ano depois, com 6 anos de idade, talvez, eu quero contar sobre isso e relatar também outros fatos que ocorreram, que está tudo no início do livro. Bem, eu espero que todos tenham uma boa noite, um excelente final de semana. Hoje é sábado, né? E que a partir de hoje passem a acompanhar os meus vídeos. Eu tenho para mim que eles são bastante interessantes, porque a maior parte não foi escrita por mim, foi psicografada. Claro, os esclarecimentos dos livros fui eu quem providenciou, quem fez, mas as poesias absolutamente não são minhas, são obras de espíritos de escola. E também eu vou passar esses vídeos também no YouTube. Quem quiser me ver no YouTube, ver alguns vídeos no YouTube, é só abrir o YouTube, evidentemente, escrever Roberto Martins Segala, Segala, e verão algumas coisinhas bobas que eu já publiquei lá. Mas uma uma dessas mensagens, ela recebeu 200, eu não sei, acho que é perto de 300 visualizações. Então quer dizer que foi uma coisa muito interessante mesmo. Bem, amigos, tenham todos uma boa noite e um bom final de semana. Um abraço a todos.